Muito bem, então novamente bom dia para todos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, nessa manhã fria, gelada, gélida de sexta-feira, hoje dia 21 de agosto de 2020. Estamos agora aproximadamente com, vamos ver aqui, marcando na casa dos 3 graus, que maravilha, hein? 3 graus agora. Mas vamos dar sequência, né? A nossa aula, nossos conteúdos. Oi? Em qual região você mora? Eu moro no Boqueirão, aqui em Curitiba. No Alto Boqueirão, mais ou menos. Aqui no Galho Azul tá fazendo 3 graus também. Eu moro em Curitiba. Estamos com 3 graus aqui, sensação de 1. Sensação térmica de 1. Saí ali fora antes da aula, fui lá fora, dar uma respirada, ver como é que tá. Tá legal, tá tenso. Bom, mas enfim, então nós estamos aqui para dar sequência à nossa aula, tá? Aquele nosso combinadinho, né, pessoal? As câmeras sempre ligadas aí para a gente poder ver vocês também durante as aulas, né? Eu acho que eu já falei isso uma vez, não preciso repetir. Vocês são bem inteligentes, espertos, sabem que preciso que todos fiquem com a câmera ligada. Quem porventura estiver com problemas na câmera ou impossibilitado de ligar, por favor, me avise e me justifique. Nós vamos dar sequência, então, com o nosso conteúdo. Continuando sobre o tema dos princípios ético-religiosos, certo? E aí, nós paramos na aula passada, vamos ver aqui, vamos expor aqui a nossa tela. Nós paramos na aula passada falando justamente aqui dos exemplos, né, das tradições orientais e ocidentais. Falamos sobre o hinduísmo, falamos um pouquinho sobre o budismo, né? E aí nós vamos dando sequência. E aí, o que eu quero deixar bem claro para vocês, que é uma questão que pode até surgir em prova, que é assim, vocês me desculpem de eu estar com um pouco o nariz assim, mas eu tenho crise de rinite logo cedo. Se alguém tem aí também, vai me entender muito bem. Nós, professor. É tenso. Então, vocês me desculpem se eu tiver com o nariz um pouco assim, mas faz parte. Daqui a pouco já passa. Vejam só, o que eu quero que vocês deixem bem fixado para vocês é isso daqui. As tradições religiosas apresentam caminhos diferentes que conduzem ao mesmo fim. A busca humana pela construção de um sentido para a vida e para a morte. Então, de todos os princípios que nós temos, e aí são várias as religiões, né? Os princípios são variados, todas elas têm o mesmo fim, tá? A busca humana pela construção de um sentido para a vida e a morte. Isso aqui só perguntasse uma avaliação. Tendo estudado boa parte dos princípios ético-religiosos, como podemos resumir todos eles numa mesma frase ou no mesmo objetivo? Daí você me responde que é isso. A busca humana pela construção de um sentido para a vida e para a morte. Tá? Isso aqui é a questão principal, a questão básica que nós temos aqui entre as religiões. E aí, vamos para o dia de hoje aqui. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Vamos para o dia de hoje aqui. Então, hoje é dia 21. Uma coisa que tem que ficar bem gravada para vocês também, né? Que é o seguinte. Olhando para a nossa realidade atual, percebemos a importância fundamental das tradições religiosas no cultivo de valores que possibilitam a convivência, o respeito, a solidariedade e a valorização das diferenças. A própria diversidade religiosa existente no mundo nos leva a reconhecer e aceitar o outro em suas diferenças em relação a nós. Os princípios éticos propostos pelas tradições religiosas ensinam cada pessoa a acolher e a respeitar as diferenças. Elas não são obstáculos, são pontes que nos levam ao encontro do outro. E aí tem uma frase que eu até comentei com vocês, eu pedi que vocês pensassem nela durante a semana, que é uma frase que vai dar uma boa resumida em tudo isso, né? Que é uma frase do teólogo alemão Franz Rinkelabert, que ele diz o seguinte: eu vivo se tu vives. Frase do teólogo. Opa,
teólogo alemão Franz. Não precisa copiar essa frase ainda. É bom ter ela no caderno, nós vamos discutir ela um pouquinho aí também agora. Por favor. Essa frase sintetiza, né, resume o significado e o objetivo dos princípios éticos. Uma maior colaboração na vida e sobrevivência entre os seres humanos. A minha vida, a minha existência será plenamente boa, plenamente saudável, vamos colocar assim, quando o outro também tiver as condições necessárias para bem viver. Essa frase possui um sentido de preocupação com a vida do outro. Então vejam só, eu vivo se tu vives, né? É quase uma condição, é praticamente uma condição, né? Eu vivo se você vive. Então, com uma condição que tem ali, é no caso de ter um cuidado com a vida do outro, não é de cuidar de fazer fofoca, não é isso. Mas é cuidar no sentido de proteger a vida do outro. Porque como nós somos seres que habitam o mesmo planeta, a Terra, que alguns acham que é plano, mas é redondo, como nós somos habitantes deste planeta, etc., surge este senso de humanidade que é muito importante. Tá? E aí, a boa existência, a boa sobrevivência da outra pessoa é também uma característica fundamental para a minha existência, tá? E para que eu consiga sobreviver. Nada mais do que é o seguinte, a minha vida torna-se boa à medida em que a do outro é preservada, que a do outro é cuidada. Isso aqui não é no sentido de, sei lá, não apenas coisas materiais, tá? Mas uma estrutura verdadeira de vida para as pessoas. Tá? Isso aqui que é bem importante vocês irem tomando nota aí. Ok? Vamos copiando aí, rapidinho. Essa aula vai até 9h35, né? Beleza. E aí, pessoal, vamos entrar aqui nos princípios de acordo com as religiões, tá? Vamos estudar algumas religiões e seus princípios. Vamos começar com o hinduísmo, depois vamos para o cristianismo. Não sei se conseguimos ver essas duas na aula de hoje, mas pelo menos uma delas nós vamos conseguir ver. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, esteja à vontade para perguntar. Todo mundo com cobertor aí, né? Também estou com cobertor nas pernas aqui, senão eu uso o livre. O Raul tá todo enjaquetado. O William também. Tá louco, senão a gente não aguenta. Tô com o cobertor do time mais bonito do Brasil. Qual? Do Grêmio, né? Torci pro Grêmio quarta-feira pra ganhar do Flamengo. Não aguento mais o Flamengo, Deus o livre. Empatou. Ó, eu torço pro Atlético, né? Primeiro que meteram a mão quarta-feira, teve um pênalti claro, não deram um pênalti pro Atlético. Né? E no jogo do Coxa, eu torci pro Coxa ganhar do Corinthians, mas foi um absurdo aquele pênalti. Né? E daí, aquilo lá não foi pênalti pro Corinthians e o juiz ainda fez voltar. Né? E o Wilson foi lá e defendeu as duas vezes, mas não deu, né?
O Coxa perdeu demais ainda do que de um gol, só perdeu 3-1. Invejou o Atlético, que perdeu 3-1 pro Santos domingo, quis perder no mesmo placar. Mas faz parte. Agora o Vasco, que é o líder, meu Deus, 2020 tá acabado mesmo, né? Pessoal, eu vou escrever primeiro aqui. Professor, fazer o quê, né? Eles têm o Ribamar, né? Aí não dá Não. Ribamar, Ribamessi, né? Pessoal, eu vou escrevendo aqui, daí depois depois eu vou explicando para vocês bem certinho, beleza? Então, sobre o hinduísmo, né? Beleza, vão tomando nota, por enquanto é isso daí. Pessoal, vou fazer o seguinte, pode ir copiando enquanto eu vou falando, tá? Para a gente conseguir ter, né, uma dinâmica bem bacana, enquanto vocês vão tomando nota, eu vou ao Classroom agora, tá? E vou preparar uma atividade para vocês, e vocês vão fazer essa atividade durante a aula aqui. Não vão sair do Zoom, vocês vão lá, depois que eu fazer a explicação, vocês vão lá para o Classroom, vou ler 2 questões, vou ler as questões com vocês, vocês vão responder durante a aula, enquanto estivermos aqui. Vai valer 10 pontos na média de vocês. Tá? Eu vou fazer isso, não é o caso dessa turma tanto, mas eu vou fazer isso porque se eu ficar deixando para depois da aula, muitos não fazem. Então, como a maioria está aqui comigo na aula, então vocês já fazem agora, e daí eu já corrijo, já posso lançar a nota de vocês. Ok? Não sei se eu consigo me fazer entender. Explico aqui para vocês, aí vamos lá para o Classroom. Vocês não saem da aula aqui no Zoom e já respondem lá e ficam já tranquilos quanto a isso. Ok? Beleza. Então tá bom. Eu acho que fica bem melhor se fizermos assim. Eu vou só descompartilhar rapidinho, mas eu já compartilho de volta com vocês aí. Pera aí. Eu vou deixar compartilhado só a tela do... Estão vendo a tela do Word aí? Sim. Sim. Estão vendo ainda? Sim. Beleza. Eu encontrei um modo aqui de deixar a tela compartilhada num lugar e eu consegui entrar em outro.
Muito bem, eu vou explicando com vocês agora aqui então, tá? Para depois vocês conseguirem fazer lá a tarefinha. Vejam só, pessoal. Então, começando aqui pelo hinduísmo, né? O hinduísmo, ele é a terceira maior religião do mundo. Fica atrás apenas do islamismo e do cristianismo. O islamismo tem muito mais adeptos do que o cristianismo por uma questão populacional, né? Por exemplo, lá no Oriente Médio, e nós estamos vendo um grande crescimento do islamismo. Se alguém já foi a Foz do Iguaçu, por exemplo, não sei se alguém já foi, sabe que lá em Foz do Iguaçu tem uma grande comunidade islâmica, é a maior comunidade islâmica do Brasil, fica lá. Tem uma grande mesquita lá, tive a oportunidade de visitar em dezembro. Aí, principalmente assim, o que nós temos? O hinduísmo, ele segue princípios básicos como abertura e acolhida, tá? Então, a tradição hindu é uma tradição que tem por princípio abertura e acolher aquilo que se aparece como diferente para aquela tradição. Então, para os hindus, diante de uma outra tradição religiosa que se apresente para eles, claro, eles não vão negar a sua tradição religiosa, mas eles vão demonstrar sua abertura e sua acolhida. Então, esse é um ponto fundamental da ética hindu. A abertura àquilo que é diferente. Aceitar. Né? Não ter uma visão preconceituosa e excludente, mas, pelo contrário, acolher, mesmo que seja diferente. Tá? E aí o princípio fundamental que existe no hinduísmo é esse aqui, chamado de ahimsa. Esse princípio, acho que eu não coloquei ali, né? O ahimsa, isso. Eu vou só completar aqui, só para não deixar passar em branco aqui. Esse princípio, o que ele fala? Esse princípio chamado de ahimsa, pessoal, deixa eu colocar vocês aqui para baixo. Isso. Esse princípio, ele tem como finalidade não causar sofrimento a outros seres. E aí inclui pessoas, animais e plantas. Então, se eu perguntasse assim, qual que é a relação do hinduísmo com a natureza, com o meio ambiente? A relação é de não causar nenhum tipo de dano, nenhum tipo de sofrimento ao meio ambiente, por meio desse princípio. Então, quando o hindu fala de não causar violência, não causar violência, por exemplo, o hindu, ele nunca vai chegar, Rawan, por exemplo, e chegar te metendo uma voadora nas costelas, assim. Ele nunca vai chegar fazendo isso. Nunca vai chegar na porrada, assim, Mortal Kombat. Eu assim, devolvo. Eu devolvo. Bateu no peito todo. Devolve, né? Beleza. Esse é o princípio brasileiro, vai devolver, né? Aí, o que acontece? No caso do hinduísmo, você não deve ter nenhuma atitude que traga sofrimento a um outro ser humano, a um homem, a uma mulher, uma criança, um idoso, um adolescente, um jovem. Você não deve ter nenhum tipo de sofrimento aos animais, né? E às plantas. Por isso que a relação do hindu com a natureza é uma relação de cuidado, é uma relação de preservação e é uma relação de não causar dano e sofrimento. E na questão do diferente, né, como que o hinduísmo entende esse diferente, é uma abertura e é uma acolhida. Tá? Então, guardem bem isso. Duas coisas principais do hinduísmo. Então, para a gente resumir. Primeiro princípio, abertura e acolhida àquilo que é diferente. Segundo princípio, não causar sofrimento a nenhum outro tipo de ser, seja humano, animal ou vegetal. E também no hinduísmo, as mulheres têm uma tradição bem importante e influente no hinduísmo. Inclusive, algumas delas têm um papel significativo na transmissão das tradições e nas cerimônias. O hinduísmo, que eu me lembro, não sei se algum de vocês, talvez nem eram nascidos ainda, mas há uns anos aí, teve uma novela na Globo chamada Caminho das Índias. Talvez alguém já tenha ouvido falar.
E aí mostrou muita coisa do hinduísmo nessa novela. Até casamento deles, né? Cheio de comida e tal. E tem Passava no Vale a Pena Ver de Novo também. Passou. Isso mesmo. E eu assisti quando passou a primeira vez, em 2008, acho. Eu tava no 8º ano, 2008, verdade, tava no 8º ano. Aí, uma das coisas bem interessantes dessa novela, que mostrou toda uma caminhada do povo hindu ao longo da vida. A vida de um hindu. Aí tem uma cena até que acho que a Juliana Paz, que fazia a personagem principal, ela fica viúva, né? E nós aqui no Ocidente, que quando uma pessoa morre, qual que é a cor que a pessoa se veste para ir no velório? Geralmente é o preto, né? A cor do luto clássica, assim. No hinduísmo é o contrário, é o branco. Então ela ficou viúva, ela só podia andar de branco na rua, sem brinco, sem joias, sem maquiagem, sem nada. Sinal de que ela estava agora viúva. Então a gente vê como as tradições vão mudando também. Para vocês terem uma ideia, na Igreja Católica, nas cerimônias, quem é católico e frequenta missas sabe disso. Existem as cores litúrgicas, né? Vermelho, verde, roxo, branco. Quando é uma missa de 7º dia, uma missa do corpo presente, o padre usa a cor roxa. Tipo a cor da jaqueta que o Nicolas está usando. Ou pode usar também a cor preta. No Japão, por exemplo, é o contrário. Usa-se o branco para fazer uma cor de luto, em vez de uma cor roxa ou preta. Ok? Então, jovens, são 9h18. Vamos lá para o nosso Google Classroom, nesse momento agora, que vocês têm uma tarefa. Peço que vão lá para o Classroom junto comigo. Entrem lá comigo no Classroom agora. Que tem uma tarefinha para vocês fazerem nesse momento. Entrar pelo celular, tá? Isso. Opa, peraí que eu errei alguma coisa aqui. Professor, provavelmente eu vou travar porque eu tô fazendo o Zoom pelo celular. Daí eu vou entrar pelo celular também. Ah, não, tranquilo. Fica tranquilo. Deixa eu só dar uma atualizada aqui na minha página. Então, pessoal, vocês vão entrar lá no Classroom. Vão em atividades, tarefa 02, 3º bimestre. Tá? Coloquei entrega amanhã, mas é para fazer agora. Tá? Na aula, agora, até o final da aula, para vocês fazerem essa tarefa. E não é para sair do Zoom, para ficar aqui comigo fazendo tarefa. Igual na sala de aula. Como vai ser essa tarefa? Vocês vão entrar lá para não ter aquele problema, né, que eu tive vários problemas em todas as turmas do aluno fazer e às vezes o anexo não chegar para mim, né? Então eu montei como se fosse o esquema da prova, sabe? Fica bem mais fácil e já fica tranquilinho aqui para vocês responderem. Entram lá no Classroom, vão lá em tarefa 02, 3º bimestre, tá? E aí, entrou aqui, né? Primeira coisa, nome e turma. E aí, depois, número 1, elabore uma síntese da relação entre o hinduísmo e o diferente. O que é uma síntese? É um resumo. Então, com suas palavras, de acordo com o que nós vimos, explicamos aqui na aula, explique qual é a relação entre o hinduísmo e o diferente. Eu já falei para vocês, uma atitude de acolhida, de abertura, mas escrevam com suas palavras ali. E número 2, esclareça como o hinduísmo preza a relação com a natureza. É o princípio básico que eu acabei de falar para vocês ali. Pode falar. Eu não entendi o primeiro. Oi? Eu não entendi o primeiro. Já respondeu? Não entendi. Ah, não entendeu o primeiro? Veja só, vamos lá. Número 1, elabore uma síntese da relação entre o hinduísmo e o diferente. O que é uma síntese? É um resumo. Tá? O que nós falamos ali? No hinduísmo, o que eu expliquei agora há pouco, como que é a relação da religião hindu com aquilo que é diferente? O que é o diferente? Uma outra religião, as outras pessoas, né? E eu falei para vocês, é uma atitude de abertura e de acolhida ao diferente. Tá bom? Eu explicar mais ou menos isso. É o que foi colocado aqui agora há pouco. Ó. Aqui, ó. Nesse parágrafo aqui. Beleza? Conseguiu entender agora? Agora sim. Então, beleza. Pessoal, são 9h20, o nosso tempo aqui no Zoom vai até 9h30. Então, continuamos aqui. Vocês ficam aí
para fazer essa tarefa aí agora. Ok? E eu continuo com vocês aqui também. Caso de dúvidas, estou aqui para ajudá-los. Podem iniciar aí. Já façam agora que já ficam dispensados depois de fazer. Deixa eu ver se está todo mundo aqui está comigo na aula. Ana Júlia, Arthur, Daniel, Davi, Eduardo, Guilherme, Gustavo Rogério, Gustavo Delflache, Leonardo, Lígia, Marco Aurélio, Maria Clara, não sei qual das duas, Matheus, Nicolas, Rauan e William. Faltou alguém? Não chamei alguém? Todo mundo aí, né? Então, beleza. Não esqueçam, pessoal, de colocar o nome de vocês, tá? E aí, com isso, já temos 20 pontos de tarefa nesse bimestre. 10 pontos da tarefa da semana passada, que tinha que entregar até a semana passada, e mais 10 dessa de hoje. Já fecha 20 pontos. Semana que vem acho que fazemos mais uma, já fecha 30. Senhor, essa tarefa aí minha chegou porque a Eliane, sei lá, falou logo pra minha mãe que eu não tinha feito uma tarefa tua, algo assim. Eu acho que, pessoal, o que houve, acho que quem avisou fez uma confusão no modo de avisar. Porque aquela tarefa eu não corrigi ainda. Então eu não sei o que fez e o que não fez ainda. O que acontece teve gente que não respondeu a chamada no Classroom. E aí acho que quem foi avisar, em vez de avisar que era chamada, avisou que era atividade, ele se confundiu um pouquinho. Tá? Mas era isso. E bem importante, pessoal, não esqueçam depois de entrar no Classroom e responder a chamada. Tá? Entra no arquivo lá que eu fiz, escreve o seu nome, em qualquer ordem, não precisa ser no seu número, né? E escreve lá que você estava presente na aula de hoje. Beleza? Quem for fazendo a atividade já for terminando, só fala assim, professor, terminei, e daí já pode ir pro recreio daí, beleza? Já que a nossa aula daqui a pouco já é intervalo, já pode tomar um café, tomar uma coisa aí para dar esquentada nesse frio. Mas se alguém tiver dúvidas, estou aqui para ajudá-los. Meu dedo tá travando. É o frio. O meu tá congelando. Beleza, William, terminou? Valeu. Se quiser já pode ir para o intervalo. Professor, Oi? eu terminei. Oi? Não entendi. Eu terminei. Então, beleza. Quem terminou já pode ir para o intervalo. Terminei. Beleza.
Professor, Oi, pode falar. na minha 2 só tem para marcar X numa opção. Tenta atualizar para ver, porque eu tava assim, eu arrumei. Tenta atualizar. Foi. Foi? Foi. Beleza. Terminei. Terminou? Beleza. Quem terminou pode ir pro lanche. Falou, professor. Bom final de Falou. semana. Valeu, pra vocês também. Até mais. Professor, acabei. Beleza. Quem terminou? Quem terminou, bom final de semana. Pessoal, acho que nós vamos encerrando, porque daqui a um minuto já vai cair a nossa conexão. Eu acho que o Arthur ficou congelado ali, a imagem dele, ó, tá até agora do mesmo jeito. E aí, semana que vem nós voltamos, ok? Quem precisa terminar a tarefa, termina lá. E daí, por hoje é isso. Ok? Aí, Arthur, voltou ao normal agora. Valeu, galera. Valeu, galera. Bom final de semana. Se cuidem, se cubram, que tá frio. E no domingo vai dar Bayern na final da Champions, pode ter certeza. Vai ser uns 4-0 contra o PSG. Para de ficar, professor. Vai É dar menino PSG, Ney. vai dar Ney. É adulto Ney. Adulto Ney, JBL, como? Sei não, hein? Bravo. Sei não. Valeu, até mais.